O que é o arrependimento que conduz à vida? O Catecismo Maior de Westminster define o arrependimento verdadeiro nos seguintes termos. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pela qual, não reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. O arrependimento, ele é mais do que um sentimento de culpa. É uma mudança radical que acontece na nossa mente, coração e direção das nossas vidas, operada pela graça que conduz o pecador à vida em comunhão com Deus. Ele é descrito como uma graça salvadora, não um esforço humano isolado. O arrependimento é também dom de Deus, resultado da ação conjunta do Espírito e da Palavra. Como nós vemos em Atos capítulo 11, versículo 18, afirmando: Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Logo assim, o arrependimento ele não nasce da mera vergonha, do medo ou da nossa consciência moral, mas ele nasce da obra regeneradora do Espírito Santo em nós. A diferença, portanto, entre o remorso e o arrependimento ela é essencial para a nossa compreensão, pois o remorso ele olha para o castigo, o arrependimento, entretanto, olha para Deus. O primeiro, claro, é o medo de sofrer, o segundo é tristeza por ter ofendido ao Pai. O arrependimento é operado no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra revela a santidade e a bondade de Deus. Quando o pecador, portanto, ouve o Evangelho e o Espírito ilumina o seu coração, ele vê pela primeira vez a gravidade do seu pecado. Não apenas o erro, mas a ofensa pessoal contra o Criador. Como está lá em 2 Timóteo capítulo 2, 25, Deus concede arrependimento para conhecer a verdade. Assim, o arrependimento é graça que abre os nossos olhos e transforma a nossa mente. O arrependimento começa com reconhecimento. O pecador ele vê o pecado como ele realmente é, perigoso, sujo e detestável. O profeta Ezequiel descreve: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Essa percepção do arrependimento vai, portanto, além do medo da punição. É repulsa moral e espiritual. O coração regenerado passa então a odiar o que antes ele amava, reconhecendo que o pecado não é apenas uma transgressão de uma regra, mas traição contra um relacionamento. Mas o verdadeiro arrependimento não é desespero. Ele nasce à sombra da misericórdia de Deus em Cristo. Sem a visão da graça, o pecador se afunda em culpa. Mas o Evangelho mostra que há perdão. Como o profeta Joel também nos exorta: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. O arrependimento cristão não é apenas afastar-se do pecado, mas também uma ação positiva de nos voltarmos para Deus. É olharmos para a cruz e ver tanto ali a seriedade do pecado, quanto também a profundidade do amor e da graça do nosso Senhor. Aquele que se arrepende, portanto, verdadeiramente, sente tristeza, mas, claro, também esperança. A mesma palavra que o fere também o consola, e o mesmo Deus que o acusa também o abraça. O Catecismo descreve o arrependimento como um movimento duplo, um ódio ao pecado e uma volta para Deus. O pecador, portanto, tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus. E isso é o arrependimento. Isso é o arrependimento ativo, uma mudança de direção. O arrependimento bíblico não é apenas sentimento, é transformação. Como está em Atos, dizendo que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Essa mudança, claro, ela não é perfeição instantânea, mas ela é um desejo constante de obedecer. O arrependido passa a viver em todos os caminhos da nova obediência, buscando conformar sua vida à vontade divina. O arrependimento que conduz à vida não é um evento, mas uma vida inteira. O cristão vive arrependendo-se
não porque perdeu a salvação, mas porque ama o Deus que o salvou. Lutero afirma isso também, dizendo: toda a vida do cristão deve ser arrependimento. É, portanto, um caminhar diário de confissão e retorno, morte e ressurreição, culpa reconhecida e graça recebida. O arrependimento que conduz à vida é graça viva e transformadora. É o Espírito usando a palavra para abrir os olhos do pecador, fazendo-o odiar o pecado, amar a misericórdia e voltar-se inteiramente para Deus, com fé e obediência. É o caminho da alegria verdadeira, o lamento que termina em consolo, o pranto que prepara o cântico, a queda que leva aos braços do Pai. Arrepender-se é morrer para o pecado e nascer para a vida, uma vida que só existe em Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e os comentários. Nós nos vemos no próximo Quadros da Fé. Até breve.